Milionário flagra babá dançando com seu filho na cadeira de rodas. O que aconteceu depois surpreendeu a todos. Daniel Moreira abriu a porta de casa e congelou. O impossível estava diante dele. Seu filho, Luca, ria. De verdade. Havia 2 anos que aquele som não atravessava a sala desde o acidente que matou Helena e prendeu o menino à cadeira de rodas. Quem provocava o milagre era uma jovem que empurrava a cadeira com leveza, fazendo vozes e caretas. Atenção, atenção! Lá vem o leãozinho corajoso no seu carro especial. Ha! Ele vai salvar todos os bichinhos da floresta, anunciou, e Luca bateu palmas tímidas, mas claras, com os olhos acesos de um brilho que Daniel julgava esquecido. As chaves caíram da mão de Daniel, tilintando no piso e quebrando a magia. Luca se encolheu, a luz se apagou. Quem é você? O que está fazendo com meu filho? Ele perguntou, a voz trêmula entre gratidão e pânico. A jovem alisou o uniforme e respondeu com calma. Sou a Clara Nunes. Começo hoje. A agência não avisou? Daniel olhou para Luca, agora estudando as próprias mãos. A passagem do riso para o vazio em segundos doeu nele como uma facada. Quer que eu volte outro dia? Não quis atrapalhar. Havia algo diferente em Clara. Ela não mirava Luca com pena. Via uma criança, não um destino quebrado. Pode ficar, cedeu Daniel, derrotado por uma esperança que mal tinha coragem de sentir. Só, cuidado, meu filho é muito frágil. Clara fitou Luca, depois Daniel, e seus olhos disseram outra coisa. Aquele menino parecia menos frágil do que solitário. Eu vou ter cuidado, garantiu, e voltou a brincar, indiferente ao gelo que havia se refeito no ar. No segundo dia, Daniel espionou da janela do escritório. Clara trabalhava no jardim, Luca a observava da varanda. Ela não apenas limpava, contava histórias. As flores me contaram um segredo, a rosa é dramática, ai que sol, ai que sede, resmungou com voz grossa. Já a Margarida fala baixinho, sussurrou, inclinando-se. Fazia caras, inventava diálogos, brigava com o espantalho, pedia desculpas ao vento. Luca acompanhava fascinado. Daniel sentiu um aperto no peito. Quando fora a última vez que tentara fazê-lo rir? Quando desistira de tentar porque doía ver o vazio responder? Uma lembrança o puxou. Helena empurrando Luca no balanço. Mais alto, mamãe! Gritavam os dois. Era sábado, o último antes de tudo acabar. Se Daniel não tivesse insistido para ela ir ao mercado, se tivesse diminuído na chuva, se o som de palmas o trouxe de volta. Luca aplaudia Clara. Uma salva de palmas para a minha apresentação. A reverência dela fez o menino sorrir mais. Era o primeiro gesto espontâneo em meses. Clara subiu à varanda. Desculpa incomodar, senhor Daniel. Posso fazer um lanche pro Luca? Ele quase não comeu. Era verdade. Ultimamente o garoto só empurrava a comida. Pode tentar, respondeu. Ele é difícil para comer. Sanduíches em formato de bichinhos costumam funcionar, disse com convicção. 1 hora depois, Clara reapareceu com uma bandeja. Os sanduíches eram borboletas, tomate cereja de antena, alface de asa. Olha, elas vieram almoçar com você. Estão famintas de carinho. Luca hesitou, curioso. Finalmente mordeu uma borboletinha. Daniel precisou se segurar para não gritar de alegria. O filho comera sozinho por vontade. Isso, campeão! As borboletas adoraram você. Disseram que é o menino mais gentil que já conheceram. Ao sair, Clara agachou na altura de Luca. Amanhã a gente brinca mais, tá bom, príncipe? Ele assentiu de leve, mas sem dúvida. Daniel sentiu algo que não sentia desde Helena. Esperança que não machucava. 3 dias depois, a rotina nova virara tradição. Clara convertia a casa em aventura. O vaso virava castelo, o lustre nave, a escada montanha de dragões mansos.
Luca reagia mais a cada manhã. Apontava coisas, pedia com os olhos, movia a boca tentando formar sons. Os olhos voltaram a brilhar. Um dia, Clara colocou música infantil e dançou em volta da cadeira. Vamos dançar? Você mexe os bracinhos e eu mexo os pezinhos. Luca ergueu os braços e balançou no ritmo. Não era muito, mas era vida voltando. Daniel, à porta, quis entrar e brincar, mas temeu estragar tudo. O medo de quebrar a magia o mantinha afastado, como se sua presença fosse um sopro frio. Durante o lanche, a moça começou outra história. Explorador Luca, precisamos atravessar o rio dos jacarés famintos. Você tem coragem? O menino a olhou como quem escuta a própria salvação. A boca dele se moveu devagar. Daniel se inclinou, o coração desatado. E então, um sussurro. Má, má. O mundo parou. Luca tentava dizer mamãe, olhando para Clara. Ela se comoveu, mas não fez alarde. Sorriu, baixou a cabeça e disse bem suave. Isso mesmo, meu príncipe. Mágico. É o que você é. Quando foi embora, Clara tinha passos firmes, quase leves. Conseguira o que ninguém conseguia. Reação. Daniel ficou na cozinha, mãos apoiadas na bancada, agradecendo em silêncio. No alto, porém, uma sombra observava da janela do segundo andar, acompanhando cada conquista. E, ao contrário de Daniel, não sorria. O renascimento naquela sala acabava de ganhar um inimigo silencioso. Naquela noite, o silêncio da casa pareceu menos hostil. O relógio ainda marcava minutos, mas restava música nas paredes. Daniel passou pelo quarto do filho e o encontrou dormindo de lado, os braços erguidos, como se ainda dançasse no sonho. Chorou, e foi um choro que lavava. No banho, pensou em como um estranho reorganiza o ar de uma casa em ruínas. Não era pena o que Clara trazia, era presença. Ela olhava Luca como quem vê uma criança inteira esperando uma fresta de sol. Talvez a fragilidade que ele via fosse a sua. Adormeceu com uma palavra antiga: esperança. Uma semana depois, no 7º dia de trabalho de Clara, a casa respirava diferente. Luca a aguardava pela manhã. Daniel fingia revisar e-mails enquanto escutava os dois transformarem a sala em mapa de aventuras. Foi quando a campainha tocou. Daniel foi atender. Clara, no corredor, ouviu a voz dele, surpresa e trêmula. Luca, tem alguém muito especial aqui. A mulher que entrou fez o tempo rachar. Clara sentiu o mundo desacelerar. Era o rosto das fotos nas paredes. Mesma altura, mesmo cabelo, os olhos de verão. Por um instante, ela acreditou que Helena voltara. Mas a voz era outra, um espelho frio. Oi, meu anjinho. A titia Valentina voltou. Luca soltou um grito estrangulado, o corpo inteiro tremendo na cadeira. Daniel, abalado, apresentou. Clara, esta é Valentina, irmã gêmea da Helena. Val, esta é a Clara, que está nos ajudando. Valentina estendeu a mão com um sorriso que não acendeu os olhos. Prazer, Clara. Espero que esteja cuidando bem da nossa família. O nossa soou como selo de posse. Daniel, emocionado, parecia ver uma versão viva do amor que perdera. É bom ter você aqui, disse. O Luca precisa de uma figura materna. Exatamente, devolveu Valentina, pousando a mão no ombro dele com intimidade antiga. Sendo família, eu devo ter prioridade nas decisões sobre o Luca, não acha? Naquele primeiro dia, a chama que Clara acendera em Luca apagou como vela ao vento. O menino chorou sem som, recusou o lanche, desviou o olhar. À noite, voltou a fazer xixi na cama. Daniel o encontrou encolhido, pedindo mamãe num fio de voz. Nos dias seguintes, o retrocesso foi implacável. Valentina estava sempre por perto, um reflexo em cada superfície. Com Daniel, era cuidado. Com Luca, um doce azedo.
Não vai dar um abraço na titia? Insistia, e o menino se encolhia. Ele ainda está sensível. Desculpava-se Daniel, como se o medo fosse um erro. Clara tentava manter as brincadeiras, mas o ar tinha peso. Luca a observava como quem implora por socorro, e ainda assim não reagia. Na quarta-feira, ela passava pelo corredor quando ouviu a voz de Valentina no quarto, baixa, melosa. Sabe, Luca, naquele dia a mamãe ficou muito preocupada porque você chorava no carro. Ela se distraiu tentando te acalmar. É por isso. Clara encostou na parede, o coração desatado. A mulher enfiava a culpa no peito de uma criança. E se você contar nossa conversinha, eu vou embora. Aí o papai fica sozinho, igual quando a mamãe foi embora. O choro de Luca veio como um pedido de desculpas por existir. Clara se escondeu até os passos sumirem, entrou e encontrou o menino em prantos, apontando para a boca e balançando a cabeça. Não posso falar. Depois indicou a foto de Helena e fez um gesto brusco, como alguém puxando algo no ar. Eu estou aqui, sussurrou Clara, segurando a mão dele. Você está seguro comigo. Luca chorou em silêncio, esmagado por um medo que agora tinha rosto. À noite, Daniel ouviu soluços de novo. Que foi, filho? Fala pro papai. Luca fechou os olhos, encharcado de pavor. No corredor, Valentina apareceu como quem passava por acaso. Ele precisa de rotina, Daniel. Talvez essa moça esteja criando expectativas demais, disse essa moça, como poeira no rodapé. Os espinhos da dúvida começaram a se alojar. Daniel estava cansado, vulnerável. Ver a irmã de Helena era alívio e punição. Valentina repetia gentil. Notei que o Luca piorou depois que a Clara chegou. Ela é boa, claro, mas... A meia frase deixava o veneno trabalhar sozinho. Clara percebeu a maré virar quando Daniel a chamou na cozinha. Estão me dizendo coisas, Clara. Que você fala do céu, que manda o Luca mandar beijinhos para a mãe. Ela precisou se segurar. Nunca disse isso. Eu brinco, canto, conto histórias. Daniel coçou a nuca confuso. Eu não sei. Ele está piorando. Ele está com medo, devolveu. De quê? A resposta não saiu, de Valentina. O cerco apertou de forma sutil. Valentina passou a acompanhar as tarefas de Clara, uma vigia polida. Minutos a sós com Luca evaporaram. A cada tentativa de jogo, vinha a interferência. Agora não. Ele precisa descansar. Não estimule tanto. Isso o deixa agitado. O menino encolhia mais, comia menos, chorava à noite. Certa tarde, Clara tentou música. Valentina surgiu na porta, sorriso frio. Você acha certo fazer ele associar a sala à festa? Foi aqui que a irmã dele chorou pela última vez. Clara pescou o ar. A Helena não chorou aqui, corrigiu Daniel chegando. Foi no hospital. Valentina deu de ombros. Eu quis dizer metaforicamente. Naquele dia, Luca bateu palmas uma única vez, quando Clara imitou um jacaré tonto. Valentina observava atrás. A palma parou no ar, como crime flagrante. À noite, a casa perdeu os sons quentes. Daniel encarou o espelho e não reconheceu o homem cansado do outro lado. Clara dormiu mal, assombrada pela frase. O papai pode ficar preocupado demais. Reconhecia o método: culpar, isolar, controlar. Na manhã seguinte, encontrou Luca com olheiras e um desenho amassado no colo, traço tremido de duas mulheres iguais, brigando dentro de um carro. Ela sorriu, mas o peito ardeu. E Luca, ao perceber que Clara entendeu, apertou o papel com força, como quem entrega um segredo perigoso e implora silêncio. Clara prometeu, sussurrando, proteção. O reencontro com a sombra estava completo. Agora ela tinha perfume, nome e uma chave da casa. Valentina. No fim daquela semana, a maré virou de vez. Valentina, sempre doce diante de Daniel, começou a picotar a confiança dele em Clara. Um comentário por dia.
Você não acha estranho o Luca ter ficado agitado depois que ela chegou? Insinuou. Ontem ouvi a Clara dizendo que a Helena manda beijinhos do céu. Daniel franziu a testa. Não reconhecia aquela Clara, mas o cansaço embaralhava certezas. À noite, Luca chorou e pediu mamãe num sussurro quebrado. Dias depois, Valentina surgiu com um papel amassado. Achei no lixo. Daniel leu, o peito afundando. O Luca precisa de uma mãe. Talvez eu possa ser essa pessoa. A caligrafia parecia juvenil, o conteúdo devastador. Clara escreveu isso? Ele perguntou. Eu não queria acreditar, suspirou Valentina, mas ela está obcecada. Quando confrontada, Clara empalideceu. Eu não escrevi. Estão me armando. Soou frágil diante da dor de Daniel. Na mesma tarde, ele decidiu. A partir de hoje, você não fica mais Luca assistiu ao afastamento com pavor mudo. Via Clara passar, vigiada, e se encolhia de saudade. Rejeitou comida, varou noites acordado, voltou à apatia que parecia vencida. Clara arrancava migalhas de alegria em 30 segundos de corredor. Um desenho às pressas, uma careta. Valentina surgia sempre a tempo de desfazer cada gesto. Nada de estímulos agora, decretava num sussurro de gelo. Numa madrugada, Daniel atravessava o corredor quando ouviu a voz de Valentina no quarto do filho, aveludada, mas com uma quina. Se você tentar contar para o papai, eu vou embora. Ele pode ficar doente de tristeza, igual a mamãe. Daniel parou, o coração no ouvido. Empurrou a porta e encontrou a cunhada cantarolando baixinho. Ele estava agitado, disse, doce. Só acalmei. Daniel piscou, sem saber se imaginara as ameaças. O sábado trouxe o primeiro clarão. Sem poder brincar, Clara passou a observar. Na cozinha, Valentina comentou, casual. A padaria nova da esquina faz pães de açúcar perfeitos, né? Abriu há 6 meses. Clara endureceu por dentro. E a temporada europeia de 2 anos? Mais tarde, a mulher cantarolou uma música que só estourara 3 meses antes. À noite, elogiou a marca nova do café, que Daniel mudara recentemente. Eram fios soltos demais. Na segunda, aconteceu o tropeço decisivo. A bolsa de Valentina caiu na sala. Objetos rolaram. Clara correu para ajudar e deparou com uma conta de luz. Data: 3 meses atrás. Endereço: um apartamento no centro. Obrigada, disse Valentina, arrancando o papel da mão dela com delicadeza calculada. Clara sorriu, mas por dentro juntou as peças. Valentina não tinha sumido. Ficara por perto, aprendendo cada passo daquela casa. De tarde, enquanto ajeitava a poltrona de Luca, Clara viu um desenho amassado sob a almofada. 2 mulheres idênticas dentro de um carro, uma mão puxando o volante, um menino chorando no banco de trás. O traço era trêmulo, porém específico demais para ser invenção. Clara ergueu os olhos para Luca, e ele apontou para a própria boca, negando com a cabeça. Depois, fez o gesto de puxar. Ela entendeu o recado que o medo não deixava virar palavra. A partir dali, a casa começou a devolver ecos. Fotos recentes no celular de Valentina, vistas rápido no reflexo da tela, mostravam o shopping local, o parque do bairro, datas que não batiam com o exílio europeu. Na gaveta do quarto de hóspedes, havia calmantes em nome dela, receita emitida 6 meses antes por um médico da cidade. Coincidências demais, coerência de menos. Clara tentou falar com Daniel. Tem coisas na história da Val que não fecham. Ele esfregou o rosto. Eu sei que está difícil. Por favor, não jogue mais lenha no fogo. Como se adivinhasse, Valentina apareceu com um sorriso sem calor. Tudo certo por aqui? Clara respondeu sim, e o sim teve gosto de derrota. À noite,
Ao chegar em casa, Clara encontrou a porta entreaberta. O coração disparou. Tudo parecia no lugar, mas havia marcas de lama no corredor e um recado no espelho do banheiro, escrito com batom: "Você tem uma família linda. Seria uma pena se algo acontecesse." O corpo dela gelou. Pensou em chamar a polícia, mas ligou para a mãe. "Tranca tudo. Não abra para ninguém. Me promete?" A mãe prometeu, assustada com o tom da filha. Na manhã seguinte, Valentina estava especialmente cortês, como quem acabara de afiar uma faca e aguardara. "Você parece cansada, Clara. Tudo bem?" "Tudo sim." O nó de medo e fúria a manteve de pé. Se recuasse, Luca ficaria sozinho com o espelho cruel da mãe. Sem espaço para ternura, Clara escolheu estratégia. Observou rotas, horários, padrões. Notou que Valentina aparecia em lugares por onde ela passava: padaria, mercado, ponto de ônibus. Coincidências multiplicadas. Reviu, mentalmente, cada frase suspeita, cada gesto que esmagava a voz de Luca. O plano era claro: isolar, culpar, apagar testemunhas. No fim do dia, Daniel comentou, abatido: "Meu avô deixou uma herança grande. A Val está me ajudando a pensar em mudanças." Mudanças. Mudar de cidade, talvez vender a casa. Os olhos de Luca marejaram. Ele agarrou a manga de Clara. "Vai ficar tudo bem," ela sussurrou, consciente de que mentia para ganhar tempo. Naquele instante, Clara deixou o medo de lado e fez a si mesma um voto silencioso. Não recuaria, não enquanto houvesse um menino pedindo socorro com desenhos. Na tarde seguinte, quando Daniel saiu para resolver papéis da herança, a casa ficou em silêncio. Luca dormia na sala. Valentina apareceu na cozinha com um sorriso tíbio. "Clara, que tal um chá? Você anda tensa." A cuidadora hesitou, mas assentiu. Não podia parecer paranoica agora. Valentina ferveu água, mexeu nas gavetas, abriu um frasco âmbar e deixou cair algumas gotas. "Ervas para a ansiedade," disse. O cheiro tinha doçura falsa. Clara sentou à mesa, os olhos de canto em cada gesto. Provou o primeiro gole e sentiu um amargor que nenhum mel mascara. Sorriu com os lábios. "Forte, né?" "Acostuma," devolveu Valentina. Quando ela se voltou, Clara inclinou a xícara sobre a samambaia. O líquido desceu silencioso entre as folhas, e a planta tremeu como cúmplice. Voltou a erguer a xícara quase cheia. Fingiu um bocejo. "Sabe, Clara," disse Valentina, "algumas pessoas fazem perguntas demais. A vida castiga curiosidades." O tom era de aula e ameaça. Clara deixou a cabeça pender, encenando torpor. Por dentro, os nervos eram cordas esticadas. "Você tem uma família linda," sussurrou Valentina, aproximando-se. Seria uma pena se algo ruim chegasse até eles. "O que a senhora quer?" perguntou Clara, fingindo lentidão. "Quero paz." A risada foi seca. "E paz existe quando peças fora do tabuleiro param de se mexer. Você vai sair da nossa vida." Clara fechou os olhos um instante e escutou passos pequenos no corredor. Luca. A roda riscou o piso. A cuidadora abriu um olho, viu a sombra do menino na porta. "Ah, que bom que acordou," disse Valentina sem olhar. "Vai poder se despedir da sua amiguinha." Trouxe então uma corda curta embaixo do braço, como quem busca algo banal. O açúcar da voz desaparecera. "Quando o Daniel voltar, você já vai ter ido." De si mesma. Clara levantou devagar, como quem perde equilíbrio. Precisava ganhar tempo. "Valentina, o Luca está aqui." Melhor. Ele aprende rápido quando a lição é clara. O menino olhava a cena, as mãos trêmulas nos apoios, o queixo tentando formar som. Clara se colocou entre ele e a mulher. "Você não vai tocar nele." "Não preciso tocá-lo," rebateu Valentina.
Basta lembrar a ele o que acontece quando crianças fazem barulho demais. O olhar bastava para feri-lo. Luca apertou as pálpebras. Clara sentiu a raiva subir, mais alta que o medo. Chega. Você fez esse menino acreditar que culpa tem corpo de criança. Hoje não. Valentina riu com desdém. Você é só uma funcionária, não sabe nada sobre amor nem perda. Sei sobre cuidado, devolveu Clara. Cuidar não é controlar. Quem ama não apaga a voz do outro. A sala encolheu. Luca ergueu o queixo, os lábios abrindo caminho para uma palavra antiga. O som saiu de dentro dele como um estalo que racha vidro. Não. A negativa ricocheteou nas paredes. Valentina parou, surpresa, a corda escorregando da mão. Não machuca, Luca insistiu, a voz arranhada, porém inteira o suficiente para existir. Clara, não. Valentina piscou e retomou o controle. Está vendo? Fica agitado quando você está aqui. Ele está falando, retrucou Clara. É a primeira vez em 2 anos que atravessa a própria dor. Luca apontou o dedo para a tia trêmulo. O gesto descreveu no ar um volante. Ela puxou. Clara estremeceu. No carro, Luca! Ele assentiu desesperado. Mamãe! Chorou. Ela puxou. Valentina deu 2 passos, gelo na língua. Cala a boca! O susto fez Luca recolher os braços, mas a represa já estava rompida. Papai! Ele gritou. Do lado de fora, o portão rangia. As chaves entraram na fechadura. Luca! Chamou Daniel. Aqui! Respondeu o menino, e a palavra veio inteira. O pai entrou e encontrou a cena. A corda no chão, Clara entre Valentina e a cadeira. O filho em alerta. O que está acontecendo? Valentina foi rápida. A Clara surtou. Tentou tirar o Luca da cadeira à força. Mentira, disse a cuidadora, mais firme do que o corpo permitiria. Ela tentou me dopar, queria me calar. Daniel olhou de um para outro, tonto. Isso é absurdo. Papai, interrompeu Luca, puxando o fôlego. Ela, no carro, com mamãe. O nome de Helena caiu pesado. Daniel empalideceu. Do que você está falando, filho? Ela puxou o volante, completou o menino, lento, sem voltar atrás. Eu vi. Houve um segundo que não coube no relógio. Valentina abriu a boca, fechou, procurou uma versão que salvasse algo. Ele está confuso, sussurrou. Trauma fabrica imagens. Daniel ergueu os olhos e, pela primeira vez, encarou a cunhada além do espelho de Helena. Havia uma rachadura no esmalte do sorriso. Olha para mim e diz que não estava no carro, pediu, baixo. O corredor prendeu o ar. A samambaia, encharcada do falso chá, gotejava, prova muda de que algo estava fora do lugar. Valentina escorregou um passo para trás. Nós conversamos, sim, naquele dia, cedeu. Ela me acusou de coisas. Mas foi um acidente. Clara sentiu o mundo inclinar. Não era confissão, mas era a primeira falha. Luca chorava sem ruído, com os olhos no pai. Daniel, entre os dois, precisou escolher em quem acreditava. Val, pega a bolsa, disse, num tom que pediu mais do que ordenou. A gente vai conversar com calma, na delegacia. Luca apertou a mão de Clara, pedindo coragem sem dizer nada ali baixinho. A casa manteve o fôlego preso. E por um instante, ninguém ousou soltá-lo. Daniel respirou fundo, tirou o celular do bolso e discou. A voz saiu baixa e firme, como quem enfim escolhe um lado. Quero registrar ocorrência agora. Minha cunhada pode ter participado da morte da minha esposa e ameaçou a cuidadora do meu filho. Valentina avançou um passo, mas Clara manteve o corpo entre os dois. Luca, ofegante, não desviava os olhos do pai. Eu vi, repetiu, como quem sublinha um desenho. Ela puxou. Enquanto esperavam, o silêncio pesou.
A samambaia pingava do chá. A corda no piso sublinhava o absurdo. Valentina recompôs-se, forçando doçura. Daniel, pense! A Clara está envenenando vocês contra mim. Quem tentou envenenar aqui não fui eu, rebateu Clara, apontando o frasco âmbar. Misturou isso no chá. Tem o seu nome. A campainha soou. 2 policiais entraram, olhar técnico. Daniel relatou do acidente à corda. Um deles fotografou a xícara, o pote de comprimidos com receita recente, o frasco. Alguém se feriu? Perguntou. Ainda não, disse Clara. Valentina cruzou os braços. Isso é uma farsa. O menino é sugestionável. O agente agachou diante de Luca, devagar. Você pode me contar? O menino encarou Clara, depois o pai. No carro, a tia puxou o volante. A mamãe chorou. Eu vi. O policial assentiu. Vamos à delegacia. Na delegacia, Clara relatou o recado com batom no espelho, as coincidências de quem dizia viver na Europa, a conta de luz com endereço na cidade, a música nova que Valentina cantarolava, os calmantes. Mostrou a foto do desenho de Luca que fizera às escondidas. Daniel, por sua vez, falou do cansaço e da culpa. Reconheceu que buscou consolo no rosto parecido com o de Helena e admitiu. Hoje eu olhei além do rosto e não gostei do que vi. Valentina negou tudo até saber que prédios próximos tinham câmeras que podiam tê-la filmado rondando a casa de Clara. O olhar vacilou. Fui devolver um casaco que ela esqueceu, disse. E escreveu ameaça no espelho? Silêncio. Eu só queria que ela entendesse o lugar dela. O delegado trocou um olhar com o escrivão. A perícia preliminar apontou sedativo na xícara. A condução de Valentina por tentativa de homicídio foi imediata e a investigação do acidente reaberta. Nos meses seguintes, a verdade caminhou. Depoimentos de vizinhos, inconsistências de datas, registros de compras de remédios, prints de mensagens passivo-agressivas, a própria confissão fatiada de Valentina quando percebeu que o cerco fechara. Ao fim, sentença. 20 anos de prisão por homicídio qualificado e tentativa de homicídio. Daniel não foi à leitura. Ficou em casa com Luca e Clara, transformando uma caixa em nave de papelão. Quando o telefone tocou, ele respirou como quem volta à superfície. A casa, aos poucos, desaprendeu o medo. As noites não eram mais pontudas, as manhãs, mais falantes. Libertado da ameaça, Luca parecia decidido a recuperar cada sílaba. De risadinhas tímidas passou a perguntas, de não a porquê. Voltou a comer com prazer, a brincar, a pedir música, a bater palmas sem olhar por cima do ombro. E quando a chuva caía, não havia mais fantasmas no barulho do telhado. Daniel e Clara se aproximaram primeiro como parceiros de trincheira e depois como quem aprende a respirar junto. Não havia pressa, havia presença. Ele falava de Helena sem culpa. Clara escutava como aliada, não como rival de uma memória. O menino, no centro, guiava o ritmo com seus novos. Hoje eu quero mais uma história. Me empurra mais forte. Papai, você ouviu? E a casa respondia. 1 ano depois, o jardim parecia outro. As flores que Clara plantara tinham nomes. A samambaia, sobrevivente do chá, se esparramava verde. Luca empinava uma pipa que Daniel ajudara a construir. Clara, chamou o pai, ajoelhando-se na grama. Quero te perguntar uma coisa. Ela virou surpresa. O anel, simples, brilhou sem ostentação. Você aceita casar comigo? A resposta veio com lágrimas e riso. Aceito. Luca vibrou, deixando a pipa cair. Agora você vai ser minha mãe de verdade. Clara riu e o beijou na testa. Se você quiser, eu quero muito. Depois do almoço, foram ao cemitério. Era só a segunda visita de Luca ao túmulo da mãe desde o acidente. Daniel empurrou a cadeira em silêncio. Diante da lápide, o menino pousou as mãos, firme.
Oi, mamãe. Eu tô bem. A gente tá bem. Olhou para Clara. Ela cuida da gente. Ficaram alguns minutos ali. O vento moveu as árvores como quem diz que ouviu. Na saída, Daniel agradeceu em voz baixa. Obrigado por ter trazido a Clara até nós. De volta ao jardim, o céu escureceu devagar, salpicado de estrelas. Luca pediu para ficar mais um pouco. A mamãe tá feliz lá no céu? Perguntou. Eu acho que sim, disse Daniel. Ela não vai ficar brava se a Clara virar minha nova mãe? Quem ama quer a gente feliz. Luca assentiu, sério como crianças sabem ser. Obrigado, mamãe, por mandar a Clara pra gente. Falou, mirando o alto. Quando entraram, a casa não era perfeita, mas era inteira. O amor vencera a mentira, a verdade, o medo. E no centro, um menino que reaprendeu a falar conduzia, com palavras recuperadas, a família que escolheu. Havia risos na cozinha, passos leves no corredor e promessas pequenas que cabiam no cotidiano, inteiro depois. E havia coragem para recomeçar, juntos, passo a passo, dia após dia, sempre.